Senhor ministro Alexandre de Moraes, o Brasil precisa mais um momento, urgentemente, das suas habilidades democráticas. A nossa democracia corre um sério risco. Acredite ou não, o Estadão, um tradicional jornal que sempre defendeu Alexandre de Moraes, defendeu a democracia, defendeu Lula, de repente, este jornal, um dos mais conhecidos do Brasil, se transformou num jornal de extrema-direita, fascista, ultranegacionista, antidemocrático, golpista. E por que eu digo isso? Para o choque do povo brasileiro, o Estadão acabou de publicar uma opinião que é um choque, que é absurdo, absurdo. Um processo absurdo. Eu vou ler para vocês isso daqui. E olha só, cara, o Brasil não tem salvação mais não. O caso Tagliaferro, que, por denunciar um suposto abuso de Moraes, virou réu e será julgado pelo próprio juiz denunciado. Olha só, questionando as suas decisões, Moraes. Expõe um Supremo que transforma a exceção em método. Nenhum país se torna autocrático do dia para a noite. A degeneração institucional é um processo gradual em que medidas excepcionais, no início incômodas, passam a ser aceitas como rotina. No Brasil, esse processo ganhou rosto e método. Sob o pretexto de defender a democracia... Nossa, 10 anos de prisão só nessa frase aí, ó. O Supremo Tribunal Federal consolidou uma forma de poder que dissolve os freios e contrapesos constitucionais. O caso de Eduardo Tagliaferro, o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, transformado em réu pelo próprio ministro que ele denunciou, é o retrato mais nítido de uma corte que se julga infalível. E por isso permite tudo. É um tribunal que, em vez de corrigir abusos, os institucionaliza. Aqui basicamente está falando que você está dando um golpe, cara. Isso é inaceitável. A democracia está em risco. Segundo o Tagliaferro, havia uma estrutura paralela dentro do Tribunal Superior Eleitoral usada para monitorar críticos e produzir relatórios sob medida que justificavam censuras e bloqueios. Não é segundo não, ele apresentou provas, então constatado pelo Tagliaferro, né? A ordem, segundo mensagens atribuídas ao gabinete de Moraes e divulgadas pela Folha de São Paulo, era explícita. Use a criatividade. Quando o denunciante expôs o suposto desvio, foi acusado de violar o sigilo funcional e passou a ser julgado pelo mesmo magistrado cujas irregularidades apontara. No Brasil de hoje, quem denuncia o abuso vira réu, e o juiz do caso é acusado de praticar o abuso. Cara, isso aqui é pior que o golpe do 8 de janeiro. Inaceitável, tem que fechar essa imprensa amanhã. A perversão jurídica é tão evidente, quanto constrangedora. Moraes atua simultaneamente como vítima, investigador e julgador. Ah, não me diga uma coisa dessa. O Estadão não tá falando uma coisa dessa, não. Vocês estão de brincadeira comigo. E o tribunal age como cúmplice passivo. A Procuradoria-Geral da República, que acabou de ser reconduzida graças aos votos dos senadores, ao invés de apurar as denúncias feitas pelo ex-assessor, preferiu denunciá-lo. O processo tramita em foro indevido e a decisão que tornou Tagliaferro réu, por entre outras acusações, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, foi tomada no plenário virtual, sem sustentação oral presencial e contraditório efetivo. Mensagens entre Tagliaferro e seu advogado chegaram a se tornar públicas, violando o sigilo profissional. Em nenhum Estado de Direito isso é justiça. É abuso de autoridade. Pode botar mais 7 anos de prisão só aqui, ó. O escândalo não é circunstancial. O que está em jogo é a mutação da exceção em sistema. As mesmas violações se repetem com metódica naturalidade, inquéritos secretos, elásticos intermináveis, censura prévia, nossa senhora, aqui é prisão perpétua, mandados de busca por opiniões, prisões preventivas que se eternizam, decisões monocráticas que sustentam leis, que suspendem leis e calam vozes. A reação à barbárie do 8 de janeiro degenerou num regime de tutela permanente. O estado de exceção virou expediente administrativo, o poder de julgar, instrumento para intimidar, e a toga, um salvo-conduto para o arbítrio. Meu Deus, esse é o artigo mais criminoso e antidemocrático que eu já vi na minha vida. Essa lógica moralista substitui o direito por cruzadas de salvação. A toga transforma-se em armadura e o juiz em parte interessado do próprio veredito. A imparcialidade virou fraqueza, a prudência álibi dos que se calam. O Supremo já não age como intérprete da Constituição, mas como seu substituto. Nossa, cara, que tá batendo muito, hein? Convencido de que encarna o bem e pode combater o mal à base de canetadas judiciais. O STF, afinal, parece ter descoberto o moto perpétuo da moralidade. Julga, absolve a si mesmo e aplaude a própria virtude. É a liturgia do poder travestida de zelo cívico. Os ministros precisam
fazer uma autocrítica, reafirmando o devido processo à separação entre acusar e julgar, e a humildade de absorver quando há dúvida, pois a autoridade da justiça nasce... Basicamente, nesse artigo aqui era para liberar o Bolsonaro agora. Pois a autoridade da justiça nasce da forma, não da força. A democracia não precisa de guardiões armados de exceção, mas de juízes capazes de obedecer às suas regras. Só quem compreende seus limites pode exercer legitimamente o poder. E é esse o senso de limite que o STF parece ter pulverizado. É só o que a gente tem falado há 6 anos. O caso Tagliaferro não é um acidente, é um sintoma. É o espelho de que uma corte que, a pretexto de salvar a República, decidiu que está acima dela. Não se defende a democracia traindo os princípios que a definem. Tá falando que o Alexandre de Moraes está traindo os princípios da democracia? Prisão. Aí é pelotão de morte. Não se preserva a liberdade por meio de censura, nem a Constituição por meio de violação de suas garantias. Quando a exceção se torna método, a lei deixa de proteger o cidadão e passa a proteger o poder. Em nenhuma democracia sobrevive muito tempo a essa impostura, sobretudo quando ela se traveste de virtude e fala em nome da lei. Isso aí para mim é inquérito imediato, colocar no inquérito de fake news, manda a Polícia Federal fazer uma busca e apreensão lá no Estadão urgentemente, porque a democracia está em risco. Como que um jornaleco desse, fascista, militante, golpista, se atreve a falar a verdade? Desse jeito a nossa democracia não sobrevive. Então eu acho que o mais breve possível, Polícia Federal, inquérito, bloqueios de bens e prisão nessa pessoa que escreveu esse texto aí completamente antidemocrático.